Olá pessoas, o nosso vídeo de hoje vai ser para ajudar os nossos amigos construtores, edificadores, estudantes dos cursos técnicos em edificação e até mesmo os acadêmicos iniciantes em engenharia civil. No vídeo de hoje nós vamos aprender como se calcula a inclinação mínima de um telhado. Certo, pessoas? Vamos para o quadro? Então vejam só. Aqui no nosso quadro já temos aqui o desenho de um telhado, ok? O que vai depender aqui para mim calcular essa inclinação? Percebam, não estamos falando aqui de ângulo, nós não vamos calcular este ângulo aqui, mas nós vamos calcular a inclinação que esse telhado tem que ter. Quem determina essa inclinação? Isso vai depender do tipo de telha que você utilizar. Então, para cada tipo de telha, existe uma inclinação mínima e uma inclinação máxima, ou melhor dizendo, uma inclinação mínima e uma inclinação máxima com as suas observações, com seus cuidados que devemos ter. Mas nas edificações, de uma forma geral, nós sempre trabalhamos com a ideia da inclinação mínima. Então, falando-se geralmente de telhas de brasilite, fica em torno de 10% de inclinação. Percebam que a inclinação nós sempre usamos em percentual e não em ângulo. Nas inclinações de cerâmica, geralmente nós usamos algo na casa dos 30%, 32%, até 35% de inclinação, dependendo do manual do fabricante. Dito isso, então nós vamos aqui para o nosso quadro. O que sempre pega lá na obra, no momento de executar o nosso telhado? O que nós sempre teremos, de fato, nós vamos ter esse comprimento aqui, ok? O comprimento do nosso telhado, nós sempre sabemos isso. E o que pega é o seguinte, essa altura dessa cumieira aqui é o que sempre vai nos dar uma dorzinha de cabeça, porque a gente precisa calcular a partir da inclinação, do percentual de inclinação mínimo que o fabricante exige. Perfeito? Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, neste telhado aqui. Esse H minúsculo, então, é a altura da minha comieira, a altura que ela vai ficar. E aqui eu tenho um comprimento que eu vou chamar de B, um comprimento B, aqui. Perfeito? Vamos pegar um exemplo hipotético. Vamos pegar o exemplo aí que eu tenha 10 metros total do meu telhado, com 10 metros de telhado. Quanto seria a altura dessa minha comieira? Aí eu vou utilizar essa fórmula aqui, que é muito simples, é muito prática, tá? H, que é a altura que eu vou procurar, igual a inclinação mínima que eu tenho que colocar em percentual, vezes o meu comprimento dessa água. Lembrando que eu vou utilizar sempre a metade dessa distância, certo? Porque a minha comieira está exatamente no centro do meu telhado. Então, para o meu cálculo, eu vou usar a metade desse valor. Se aqui eu tenho 10 metros, a metade do meu comprimento logo será 5 metros. Então, para o exemplo do nosso cálculo, aqui ficaria H, que é a altura da comieira que eu quero achar, o I, que é o percentual da telha, vezes a minha distância. Então, vamos supor que aqui eu esteja usando a minha telha de cerâmica, que o fabricante exige, então, 30% de inclinação. Esses 30% eu vou usar, então, o 0,3, que é a mesma coisa, certo? Percentual, 0,3, vezes a metade do meu comprimento. Aqui eu vou, no caso aqui, será 5 metros. Então, seguindo o nosso cálculo, 0,3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 1,5 metros de altura. Essa minha comieira aqui, então, para 5 metros, esse H precisa ter 1,5 metros de altura. Para esse exemplo, para essa inclinação mínima aqui de 30%.
Fazendo uma analogia para vocês entenderem, quem sabe, um pouco melhor isso, seria equivalente a eu utilizar esse retângulo aqui, e essa inclinação mínima de 30% seria equivalente ao dizer assim, a cada 100 centímetros que eu tenho aqui na longitudinal, eu vou ter que ter 30 centímetros de altura na minha vertical. Essa é a relação, gente, da inclinação, dos 30% de inclinação. A cada 100 centímetros na horizontal, eu tenho 30 centímetros na vertical. Então aqui talvez fique um pouquinho melhor até de visualizar essa ideia. Mais uma vez quero frisar que não estamos trabalhando com ângulo, porque aqui nós teremos um valor de ângulo aqui, certo? Que não será 30 graus, aí nós temos que calcular aí por relações trigonométricas, nós temos como calcular este ângulo aqui. Mas pensem comigo, o trabalho que daria lá para o construtor, para o pedreiro, na hora que está o carpinteiro, na hora que está fazendo o telhado, ele vir com um transferidor de grau lá e começar a medir os graus lá, os ângulos, certo? Por isso, então, que nós trabalhamos com essa ideia de percentual. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço.